Sabe aquele ditado que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Pois é, a história de hoje tem uma pegada dessas. Então, chega mais, eu já vou avisando que a gente vai passar raiva, vai ficar com pena e vai até querer pegar a nossa brazuquinha no colo. Já eu conto tudo, porque antes de eu começar o episódio de hoje, eu vou anunciar que a família História de Imigrante está crescendo. A gente já tinha parceria com o Escritório de Cidadania Portuguesa e agora a gente tem também com o Escritório de Cidadania Italiana. E olha só, é da minha amiga, jornalista, a gente trabalhou juntas no Brasil e quando eu estava nos Estados Unidos eu indiquei o trabalho dela assim pra geral e hoje tá todo mundo com a cidadania italiana ou tem muita gente que tá quase lá, tá para receber a qualquer momento. Eu tô falando aqui da Grombone Assessoria. Então, gente, eu vou deixar os links das duas empresas aqui na descrição desse episódio, que é as duas que fazem os trâmites. A Kertz faz os trâmites para nacionalidade portuguesa, alemã, húngara, austríaca e polonesa, e a Grombone que faz a documentação italiana. E mais um recadinho aqui, nem é recado, é agradecer mesmo. O História de Imigrante voltou a ficar entre os podcasts mais ouvidos do Spotify no Brasil. Na semana passada, nós entramos pela segunda vez na lista dos mais ouvidos na categoria Cultura e Sociedade, entre os 50 mais. Valeu demais! Vocês já avaliaram a gente? Quem não? Então, bora lá, gente. Segue, avalia. No YouTube também, comenta, isso ajuda tanto. E agora sim, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Laura. Laura tá vivendo um drama. Laura nasceu no interior do Brasil, cidade pequena, bem pequena. Ela é filha da Dona Maria. Quando Laura tinha 1 aninho, a mãe dela se casou com um homem que eu vou chamar aqui de Agenor. Os dois, Dona Maria e seu Agenor, tiveram uma filha que chama Valéria e a história vai envolver toda a família. Não precisa decorar os nomes ainda não, que no decorrer da história eu vou explicando quem que é cada um. Bom, Laura cresceu na cidadezinha. Quando ela era pequena, a Dona Maria trabalhava de empregada doméstica e o padrasto, seu Agenor, era mecânico. Mas o sonho dele era ter um pedaço de terra, uma chácara, um sítiozinho. Os dois trabalharam juntos para ter tudo. Eles construíram uma casinha na cidade para eles morarem com as meninas. Construíram assim, os dois mesmos, que botaram a mão na massa. Seu Agenor fazendo ali o trabalho de pedreiro e Dona Maria de assistente de pedreiro. Mais para frente, eles conseguiram comprar a terrinha que eles sonhavam e foram os dois para a roça. E aí, sabe como é que é, né? Trabalho na roça é puxado, acorda cedo, dorme cedo e não para um segundo. E as meninas foram crescendo assim. Olhando de fora, até aqui não tem nada demais. Quanta gente, né? Não tem uma história parecida com essa. É a vida de muitas pessoas. Casal trabalhando para conquistar ali um bem, para ter uma velhice tranquila e cuidando das filhas. Mas, como eu disse, olhando de fora. Já olhando de dentro, a situação era bem menos bonita. E sabe por quê? Porque seu Agenor era um cavalo. Quero dizer, era estúpido, tratava a Dona Maria igual um lixo, era extremamente grosso. Falar por favor, obrigado? Vixe, nunca. Palavras de carinho e afeto? Não tinha. O que tinha era um homem que mandava e a mãe da Laura para obedecer. E vocês não estão entendendo. Dona Maria era daquelas mulheres assim. Marido chegava em casa, sentava no sofá e ela já vinha com o chinelinho e tirava o sapato dele e fazia tudo pro homem. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Dona Maria fazia comida. Ela servia o prato que ele comia. Se tinha uma festa de família, um aniversário para ir, seu Agenor não queria ir, Dona Maria também não ia. Se ele não gostava de uma coisa, Dona Maria também não podia gostar. Tipo assim, seu Agenor falava para não comprar, sei lá, torresmo. Dona Maria não comprava e fazia tudo extremamente do jeito que ele queria. Não importava a vontade dela. O que ela gostava, o que ela queria, isso não tinha valor. O que importava era só o seu Agenor.
Nem comecei a contar as coisas desse homem e já tô com raiva. Uma observação aqui. Agenor, seu Agenor e a Dona Maria têm a mesma idade. E essa informação é importante para a gente ficar com raiva lá na frente. Seu Agenor é um homem machista. Nem preciso falar isso aqui, né? Já deu pra gente ver. Ele também é preconceituoso e é racista. A Laura não deu conta de viver na mesma casa que esse homem e foi morar com a avó. Depois que ela ficou adulta, Laura teve a oportunidade de viver fora do Brasil. Ela veio morar na Europa. Valéria, que é a irmã da Laura, casou, teve filhos, separou e depois de um tempo também veio morar na Europa. Como as duas filhas estavam aqui ganhando em euro, elas começaram a mandar dinheiro para a mãe, para Dona Maria não ter que trabalhar tanto no Brasil, para a mãe ter uma graninha para comprar remédio, porque Dona Maria sofre com pressão alta. E também um extra para ela ir num cabeleireiro, fazer a unha, essas coisinhas que mudam o nosso astral, né? E de 2 em 2 anos, as filhas vão no Brasil para visitar a mãe. Era essa a vida delas, até que Dona Maria passou mal. Ela teve um AVC e isso transformou a vida da Laura num caos. E por quê? Vamos lá. Para começar, quando a Dona Maria teve o AVC, ela começou a passar mal de madrugada. Só que, em vez de ir para um pronto-socorro, Dona Maria só tomou um remedinho e voltou a dormir. No dia seguinte, ela acordou sem conseguir mexer as pernas e aí não teve jeito. Foram para o hospital e descobriram lá que tinha tudo esse aí nesse acidente no cérebro e tal. E por que isso aconteceu? Porque Dona Maria não estava tomando os remédios. Na real, depois desse AVC, a Laura descobriu um monte de coisa. O dinheiro que as filhas mandavam para a mãe não ficava com a mãe. Então aquela história de ir no cabeleireiro, de fazer unha, comprar roupa, nada. Dona Maria não gastava com nada disso, não. Eu descobri que o povo na rua já estava chamando minha mãe de mendiga. Minha mãe estava toda desleixada. E os remédios? Também não gastava com isso. Mas então, para onde ia o dinheiro? Para a roça do seu Agenor. Ele convencia ali a Dona Maria a dar o dinheiro para ele, eu também nem sei se precisava convencer, só sei que ele pegava o dinheiro e investia em boi. Só que seu Agenor não sabia mexer com essas coisas de roça. Então, o negócio não dava dinheiro. E aí, para manter, ele usava todo o dinheiro que as filhas mandavam do exterior, inclusive o dinheiro do remédio, da pressão da Dona Maria. Bom, aí o que aconteceu? Ninguém gosta de ver a mãe assim, né? Dona Maria foi para o hospital, teve que ser internada. As filhas, tanto a Laura quanto a Valéria, as duas pagaram um hospital particular para Dona Maria. Ela ficou lá nesse hospital por 1 semana, só que, vixe... Nessa 1 semana, a conta deu R$30 mil. Aí, elas conseguiram uma vaga na UTI do SUS. Tem uma tia lá das meninas que trabalha nesse hospital do SUS que mexeu ali os pauzinhos e conseguiu uma vaga para Dona Maria. O negócio foi feio e Dona Maria saiu dessa, mas saiu assim, com sequelas. Isso, gente, Dona Maria tinha aí 58 anos. Era uma mulher jovem. A Laura falou para mim assim: minha mãe estava com 58 anos, com cara de 70, sem cuidado nenhum, sem nenhuma vaidade, sem saúde. E que sequela foi essa? Paralisou uma parte do corpo e Dona Maria não conseguia mais andar. Ela saiu do hospital na cadeira de rodas. É uma situação complicada e séria. É AVC, né? Mas dava para ela melhorar? Voltar a andar, por exemplo? Os médicos falaram para Laura que sim. Então, o que a Laura e a irmã fizeram? Elas pagaram fisioterapia para a mãe. Laura falou assim: o fisioterapeuta ia lá todo dia. A gente pagou para ele ir todo dia ficar 1h30 com a mãe. Era R$600 por semana, de segunda a segunda. Só que aí é que tá. Quem já fez fisioterapia sabe. O profissional, o fisioterapeuta, ele mostra os exercícios, explica como tem que fazer, pratica um pouco, mas para melhorar, a gente tem que fazer a lição de casa direitinho. Quero dizer, praticar sozinha. E Dona Maria não queria fazer nada. Se o fisioterapeuta não estava, ela não fazia nenhuma atividade, nem alongamento, nada. Aí a vida dela era ficar deitada o dia inteiro. Como ela não andava, Dona Maria fazia as necessidades dela na cama.
Seu Agenor, quando estava em casa, ajudava ali. Pouco, bem pouco. Mas ela ficava em casa o dia todo, praticamente sozinha, porque ele estava na roça. Aí, Dona Maria começou a ligar para as filhas para chorar. Ligava reclamando que estava morrendo de dor, que estava toda largada, que estava lá na cama toda suja, que não tinha ninguém para ajudar, e chorava, e chorava, e chorava, dizia que queria morar na Europa com as filhas. Dona Maria é muito religiosa. Ela acreditava que se ela rezasse, só rezasse, ela ia ficar curada. E cismou que tinha que morar com as filhas e que a vida dela ia melhorar, que ia ficar curada na Europa. Dona Maria ficou uns 2 meses pedindo para Laura. Ela me contou assim: minha mãe ligava chorando de dor, pedindo para ela para vir morar com a gente. Aí beleza, Laura e Valéria acharam que podia ser uma boa ideia. As 2 irmãs arrumaram a documentação para Dona Maria, pagaram o passaporte dela, pagaram a passagem. Laura foi até o Brasil buscar a mãe e Dona Maria partiu à Europa. Saiu do Brasil falando assim: eu vou voltar andando, vocês vão ver. Aí, chegando na Europa, as filhas levaram Dona Maria no cabeleireiro, pintaram o cabelo dela, arrumaram os dentes, fizeram óculos novo, compraram muitas roupas, arrumaram a mulher de baixo a cima. A Laura me mandou os vídeos, e sabe aqueles programas de televisão que mostra a pessoa bem descuidada e depois toda arrumadinha, aquela coisa de antes e depois, mas bem radical? Pois é, eram uns vídeos assim, e deu pra ver. Até a carinha da Dona Maria estava mais animada, mais sorridente, mais alto astral. Laura levou a mãe para comer nos restaurantes. Dona Maria, que estava acostumada com cidadezinha do interior, ali aquela vidinha tranquilinha de roça, foi deslumbrada com a beleza de tudo. Dona Maria estava empolgada, estava feliz, as filhas moram no litoral, então ela foi para a praia pela primeira vez na vida, quase morreu de felicidade na hora que entrou na água. Ela entrou pedindo para o mar curar ela. Olha que legal isso aqui, a Laura me contou e me mandou um vídeo também. O pessoal da Cruz Vermelha tem uma cadeira bem grande que eles colocam cadeirantes dentro, né, em cima dessa cadeira, melhor dizendo, para entrar no mar. Eles levam a pessoa dentro da água com esse caldeirão próprio. Legal, né? Eu não sei se tem isso em todo lugar, fiquei até curiosa para saber se é comum. Mas beleza. A vida da Dona Maria melhorou 500%. Ela ligava no Brasil e falava assim: olha aí como é que eu tô bonita, olha, Agenor, olha aqui como é que eu tô linda. E em casa, o cuidado foi total. Laura arrumou cadeira de banho para Dona Maria, falou assim: na minha casa não tem essa de ficar suja não. Vai treinar, levantar e forçar para fazer xixi as necessidades no vaso sanitário. Laura arrumou lá uma cama com proteção para colchão, tipo cama de hospital mesmo, levava a mãe em tudo quanto é especialista, público, privado, o que tivesse vaga e fosse melhor. Médicos, cardiologistas, neurologistas, neurocirurgião, os remédios que no Brasil custavam R$300, lá na cidade dela custa 2 euros. E fisioterapia. Nesse caso, ela não conseguiu pelos planos, teve que pagar particular 300 euros por semana. E todas essas despesas as 2 irmãs pagavam, tanto a Laura quanto a Valéria. As 2 revezavam também nos cuidados com a mãe. Só que tinha uma coisa. Todos os especialistas que a Laura ia, todos falavam: sua mãe pode voltar a andar, só depende dela. Aí é que tá. Laura e Valéria ficavam no pé. Agora a Dona Maria tinha que fazer os exercícios. Não era igual no Brasil, que o fisioterapeuta entrava e saía, a Dona Maria só enrolava e não fazia nada. Na Europa a situação mudou, porque as filhas ficaram no pé. Principalmente depois que descobriram que a mãe podia melhorar, e isso só dependia dela. Laura começou a brigar com a mãe. Brigar assim: vai mãe, levanta da cadeira, coloca essa roupa no varal que você consegue, levanta os pezinhos, faz exercício que tem que fazer. Quer dizer, faz tua parte. Só que Dona Maria, em vez de melhorar, piorou. Mas como? Com tanta atenção, com tanto cuidado? Pelo que a Laura me explicou, parece que Dona Maria não queria melhorar. Quando a gente começou a pegar no pé, ela começou a reclamar, falar que não vai fazer nada, ficar bicuda, de cara feia.
Aí, Dona Maria, que estava toda empolgada com os cuidados das filhas, mudou completamente. Não queria sair de casa não, da cama. Não queria fazer atividade física, fisioterapia. O fisioterapeuta chegou a falar para a Laura que ela estava jogando dinheiro fora. Por quê? A Dona Maria se esforçava zero para melhorar. A Laura falou: ela só ficava rezando para ter milagre. Dona Maria é católica, bastante fervorosa. As filhas não estavam a fim de ficar ali paparicando a mãe o tempo todo, sem a mãe, sem se esforçar o mínimo para melhorar. E pelo que a gente pode perceber, Dona Maria não estava muito querendo reverter a situação. Aí, depois de uns meses de Europa, Dona Maria resolve que quer ir embora. Ela fala assim: quero ir, porque quero ir. Não gosto daqui desse lugar, quero voltar para minha casa. Laura catou a mãe trancada no banheiro, cochichando no telefone que estava com saudade do marido, que queria ver seu Agenor, que sonhava com ele e que queria voltar. Só que tem um detalhe. Ao longo desse tempo aconteceu uma coisa. Quando Dona Maria chegou na Europa, ela ligava para o seu Agenor todos os dias e eles ficavam lá conversando. Aí, com o passar do tempo, Dona Maria ligava e seu Agenor atendia dia sim, dia não, depois um dia sim, 2 dias não, até que virou uma vez por semana e olhe lá. Aí agora eles mal se falam. Dona Maria deixou uma procuração no Brasil para o seu Agenor sacar a aposentadoria dela, quero dizer, seu Agenor pode sacar o dinheiro dela e gastar com o que quiser? Pode. E sabe o que é pior? É que seu Agenor tá nas baladas, nos bailinhos. A Laura me falou que chega fim de semana e ele vai para os bailinhos. E vai sozinho? Não, né? Vai com mulher. Tem 2 anos que Dona Maria tá fora. Aí você me pergunta, então o marido tá gastando o dinheiro dela? Tá. Com outras mulheres? Isso não tem como saber. Mas Laura fica de olho na internet e é assim que ela descobre os podres do homem. Dona Maria tá sabendo? Tá sabendo que seu Agenor tá aprontando. Dona Maria sabe de tudo. Dona Maria vê as fotos e sabe o que ela fala? Não é amante. E se for, o que tem? Laura não tem dó da mãe, não. Ela joga real. Não esconde a safadagem do seu Agenor, não, mas Dona Maria fala: o que tem? Ele sai para dançar, trabalha tanto, deixa ele se divertir um pouco. Coitadinho. E mais, escuta essa. Dona Maria pede para a neta, uma neta que ela tem lá no Brasil, pede para a menina ir lá na casa dela, passar a camisa para o seu Agenor e para os bailinhos. Sabe quando a pessoa parece que não quer saber? Aí como que tá essa situação? Essa história é bem atual, viu, gente? Está acontecendo nesse momento. Dona Maria está na Europa de bico, com cara feia, reclamando o dia inteiro, pedindo para ir embora e falando que está com saudade do marido, do seu Agenor. Isso quando fala, porque na maior parte do tempo ela está quieta, sem falar com ninguém e também não quer comer. Fisioterapia? Nem pensar. Se forçar ela a comer, ela vomita. Seu Agenor arrumou as amantes e não quer saber mais de falar com a Dona Maria. E além de não falar com a esposa, gasta o dinheiro da aposentadoria dela. Laura tá cansada disso tudo. Mas, gente, deu tudo errado. E Laura não acha justo ela pagar a passagem para a mãe voltar. Nem ela, nem a Valéria, irmã dela. Ah, nós já pagamos tudo, mudamos a vida da mãe e agora ela tá com essa história? Ele é que tem que pagar. Aí, gente, esse dilema tem 2 anos. Faz 2 anos que Dona Maria tá na Europa. O tempo que ela gastou, que ela curtiu mesmo, foi só o comecinho, só 3 meses. Depois desses 3 meses, desses primeiros 3 meses, ela tá pedindo para todo mundo que quer ir embora. E agora? No lugar da Laura, o que você faria? Vamos pensar junto aqui. Primeira opção é: número 1, espera seu Agenor mandar o dinheiro para pagar a passagem e manda a mãe para o Brasil. Sei lá, problema da mãe, se quer ser maltratada, se vai ficar toda suja na cama, largada igual estava antes, vendo lá o marido com as amantes. Segunda opção, número 2, Laura paga a passagem para a mãe ir embora. Ela e a irmã, porque se a mãe quer sofrer, problema dela.
Aí pelo menos acaba o trabalho das duas aqui na Europa, com perrengue, porque desde que a Dona Maria chegou, elas estão fazendo tudo que elas podem para cuidar da mãe. Ou, última opção, número 3. No lugar da Laura, ignora a vontade da mãe e manda ela ficar quieta na Europa mesmo. Ignora as reclamações, a cara fechada, faz de conta que não está vendo o mau humor e mantém a Dona Maria contra a vontade dela. Contra a vontade dela, mas com cuidados, remédio, médicos e tudo mais. Primeira opção, então, é respeita a vontade da mãe e manda ela embora com o dinheiro do seu Agenor e fica esperando a boa vontade dele. Segunda opção, respeita a vontade da mãe e paga a passagem para ela voltar, deixa a Dona Maria sofrendo se essa é a escolha dela. Terceira opção, decide você mesmo o que é melhor para sua mãe. Nesse caso, seria ficar na Europa junto com as filhas, aos cuidados da filha. E aí? É o que eu falei lá no começo. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque mesmo que a Dona Maria vá embora, as filhas vão continuar dando assistência, pagando tudo para a mãe. Então fica caro, mais caro que na Europa. E ainda assim, não dá garantia nenhuma que ela vai ser bem cuidada. Tem mais uma coisa. Seu Agenor vendeu a chácara e tá com uma mulher. Diz ele que é amiga. Ele fala para Dona Maria quando conversa com ela, né, que é raro, quando conversa, ele fala que arrumou uma mulher para cuidar dela. Essa mulher aí que a Laura tem certeza que é a namorada dele. Eu acho que os filhos têm sim que cuidar dos pais. Eu acho que é uma questão assim de responsabilidade. Eles cuidaram de nós e a gente cuida deles. Isso eu tô falando de pais não abusivos. Pai e mãe abusivos eu acho que é uma escolha dos filhos. Mas se foram os pais ok, igual a Dona Maria, eu acho que sim, eu acho que a responsabilidade é das filhas. Mas e aí? Como é que faz? Porque tanto a Laura quanto a Valéria, elas acham que o melhor para a mãe é ficar com elas aqui na Europa. Já a mãe não quer isso. A mãe fala que... Eu não quero ficar mais aqui. Eu quero morrer no Brasil, ser enterrada no Brasil. Mas, gente, Dona Maria tem só 60 anos. 60 anos é muito nova. Tem muita vida pela frente. Não era para estar pensando em morte, era para estar pensando em fazer fisioterapia, em sair da cadeira de rodas, né não? Era isso que ela tinha que estar pensando. É assim que a Laura queria ver a mãe dela. E aí agora a Dona Maria está falando que quando chegar no Brasil ela vai melhorar, que Nossa Senhora de Aparecida vai ajudar, vai fazer um milagre. Isso me lembrou, sabe o quê? O conto, eu não sei se vocês conhecem esse conto, que era do cara que pedia todo dia, ele rezava para Deus, que ele queria pagar, ele queria ganhar na loteria. Todos os dias ele ia lá, ajoelhava, rezava, Deus me ajuda que eu preciso ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria. Esse homem morreu e aí chegou lá no céu, bateu lá na porta de Deus, falou, Deus, não quero ficar aqui não. Eu confiei no Senhor, eu fui fiel, acreditei, a vida inteira rezei para o Senhor que eu queria ganhar na loteria e o Senhor não me deu, eu acreditei, foi confiança total. Eis que Deus responde. Mas não sei o nome do homem, Joãozinho, sei lá, mas o Joãozinho, eu tentei ajudar Joãozinho. Você tinha só que jogar um dia na loteria. Então, quer dizer, moral da história, rezar adianta. Só que a gente tem que aproveitar as oportunidades que tem no nosso caminho. As filhas deram tudo para a mãe melhorar. Todos os caminhos foram entregues ali para ela, né, de mão beijada para Dona Maria melhorar. Não falei que é um dilema? No lugar da Laura, o que você faria? Comenta aí. Conta pra mim qual a opção. 1, vai pro Brasil, seu Agenor paga. 2, vai pro Brasil, as filhas pagam. 3, fica na Europa. E se alguém tiver uma outra opção, fala aí também. De repente traz até uma luz aí pra esse dilema da Laura. Essa é a história da Laura e vamos esperar pelo desfecho. Na semana que vem, a gente embarca para Irlanda. Bora saber como que um romance de balada foi parar nos tribunais. Eu espero vocês. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.